É isso aí, estamos no ar com mais um episódio do Direct Podcast. Sejam todos bem-vindos. E aonde você estiver aí, né, se acompanhando de manhã, de tarde, quase que eu dei uma boa noite de novo hoje. Semana passada eu vi que o Joali falou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei com inveja, eu falei, hoje eu não vou falar. Então sejam todos bem-vindos aí a essa programação especial feita para você, o Direct, que é o podcast criado para te ajudar, certo? Te ajudar com ferramentas para você lidar com os desafios da vida e ser mais que vencedor, tá bem? Eu quero agradecer você por estar aqui com a gente mais uma semana e já te pedir para você interagir com a gente nos comentários aí, nós estamos ligadinhos nos comentários. Temos também a possibilidade de você se inscrever no canal. Se você se inscrever nesse canal, você vai estar nos ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas e ir muito mais longe. E também, é claro, ativando as notificações e deixando o like se você gostar, né? Se você gostar do conteúdo, se não gostar, pode dar um dislike, não tem problema. A gente não tem medo disso, não. É até bom porque a gente vai trabalhando aí para aperfeiçoar o nosso conteúdo. Quero dar as boas-vindas hoje aqui para a nossa turma dessa temporada. Mr. Joe, e aí, como é que tá? Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, você tá fazendo sucesso, cara. As pessoas estão falando de você nesse podcast, que é uma coisa absurda. Opa, amém. Qual é a expectativa para nossa... Bom, fala um pouquinho mais perto do mic. É sempre uma honra estar aqui ao lado de vocês. Pessoas não bonitas, mas extremamente inteligentes. Eu acho que é isso que importa, né? Entendi. Sabia que o nível de dislike do passado foi exatamente no momento que tu falou isso? Não foi. Prossiga. Bom, o tema hoje é incrível. Não vou adiantar aqui, mas tem coisa boa nos esperando. Tenho perguntas boas e vamos ter momentos incríveis. Você se preparou hoje? Opa, sempre, né? Fosse pra academia hoje? Não, hoje foi meu dia de descanso, né? Descanso. Que Aí Deus sim. abençoe, né? Pastor Jacques, seja bem-vindo. Olá! Tudo bem com você que está nos escutando aí, que está nos vendo, nos assistindo? Nossos queridos espectadores, prazer para estar aqui com vocês também. Muito prazer estar com vocês aqui hoje. Meu Instagram, @JacksonNogueiras. Tu não falou o teu? Qual é o teu Instagram? @JoarleMafra. Isso, @JacksonNogueiras. Pode seguir lá também. Nós temos bastante coisa para falar hoje. Eu quero dizer para vocês que hoje o programa já começou a discussão no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Foi então, forte. Já começamos por ali, então hoje promete bastante coisa aí, vai ser legal. É isso aí. O meu nome é Gabriel Rocha, né? Esqueci de falar meu nome também. Bispo Gabi, pode chamar. E segue lá na rede social, @BP Gabriel Rocha. Estamos aqui ao vivo dos estúdios Market 360, certo? Quero agradecer a equipe super top aí que todas as semanas tocam o programa com a gente, Dani, Vitor, Markelli, a nossa diretora master, né? E também, é claro, a Igreja Renascer, né? Que é quem dá o selo de garantia, né? Sim. Tudo que você compra tem que ter um selo de garantia, alguém que viu e falou assim, ó, isso aqui é bom. E no nosso caso, é a Igreja Renascer que tá possibilitando aí da gente estar aqui entregando esse conteúdo para você e os nossos patrocinadores também, né? O nosso patrocinador é Barão do Café Floripa. Hoje a gente tá de jejum de café, não vamos poder tomar o café aqui, mas vamos poder falar com propriedade. Mas se quiser abrir pra gente sentir o cheiro, ficar aqui o cheiro no ambiente, não, bom. Daí vai abrir. É um dos mandamentos, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Meu Deus, misericórdia. Hoje você sabe qual é o país que mais produz café no mundo? Chile. Argentina. É o Brasil, né? Não pode. É o Brasil, é verdade. E agora, eu acho que você já sabia, você estava me zoando aí, respondendo aleatório. Mas o que vocês não sabiam é que há mais de 150 anos, cara, o Brasil é o maior produtor do mundo de café. Desde o Brasil Imperial? Não sei se o Brasil Imperial é 150 anos, mas eu sei que faz muito tempo que o Brasil é o maior exportador de café, produtor de café do mundo. Só que essa cultura do café especial só está chegando agora.
O que é o café especial? É aquele café que ele não é amargo, ele é adocicado naturalmente, ele é mais clarinho, ele é mais gostoso, ele tem mais sabor, ele explode de sabor na sua boca. E esse nosso patrocinador aqui, ó, esse pacotinho, ele foi colhido, torrado, tudo para atender a um pedido, entendeu? Então ele foi torrado, moído, preparado para o pedido. Então é o sabor mais puro aí do café para você experimentar. Entra lá na rede social @Barão do Café Floripa e você vai poder experimentar esse grande produto aí que é o Café do Barão, tá bom? E se você for fazer um pedido lá, fala que assistiu no direct, que o Barão vai te dar uma condição especial lá, tá certo? Água na boca. Pastor, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Olha, hoje o tema é legal demais. Se liga, você acha importante você se destacar nesse mundo? É lógico que todo mundo busca um destaque, né? Todo mundo busca se destacar. Agora existe um detalhe. É fácil se destacar no mundo? É fácil a gente conseguir se destacar? E aí a pergunta de hoje, o nosso tema é: como se destacar no mundo sem perder seus valores? Dificílimo, né? Hoje em dia, num mundo tão polêmico, cheio de disputa, cheio de... todo mundo quer dar sua opinião, cheio de lacração no corte e tudo mais. Como que a gente consegue se destacar nesse mundo, Joarley, sem perder os valores? Tá aí. E o Jô abriu a fala dele aí, conversando, dizendo que o tema de hoje era de muita relevância. Eu quero saber por quê, né? Por que você acha que é um tema importante esse? Bom, antes de iniciar, a gente precisa conversar um pouco sobre o que a gente quer dizer sobre se destacar. O que é se destacar? Sim. E o que nós queremos falar sobre princípios. Ou seja, Princípios e valores. princípios e valores, que são coisas diferentes. Sim. E sobre se destacar, onde que eu quero me destacar e por quê? O que é que se destaca, por exemplo, se eu tomo um bom café? É ou não é? Se eu tomo um bom café e se eu tomo um café do Barão. O melhor café em custo-benefício para você ter na sua casa é o café do Barão. Não desculpa, nada aqui. Fake. Mas bom, acho que a gente vai conversar bastante sobre se destacar. Realmente, café do Barão é um café que se destaca. O que destaca? Eu queria ver onde que isso ia terminar. O que destaca o café do conta, Barão? eu A quero ver essência como dele. que ele vai conseguir sair dessa agora. Ai, meu Podia Deus. ter metido cara. ali a essência do café do Barão, destaca ele. Mas aí me feito cortaram, os não outros. consegui. Mas vamos falar bastante sobre isso e aguardem. Bom, então, acho que o ponto inicial é saber o que é o destaque, né? O que é uma pessoa se destacar. Na minha opinião, cara, é uma parada ampla pra caramba, né? Sim. É diferente do sucesso, né? Ou é a mesma coisa que sucesso? Eu acredito que o sucesso é uma consequência de alguém que se destaca. Uhum. Ele é o fruto de um resultado de Então a destaque. gente tá um passo atrás. Um passo atrás. Um passo atrás. Então uma pessoa que se destaca seria o quê? Alguém que faz bem algo? Seria isso? Alguém que Referência. que se tornou referência em alguma área, Pode ser. uma referência num casamento, por exemplo. O casamento dele é um casamento que se destaca. Ele é um pai que se destaca. Esse é um ponto importante, porque às vezes a gente fala de destaque, tipo, tenho que destacar, a pessoa pensa, pô, mas já associa só a vida profissional. Exato. Eu não Dinheiro. quero me destacar. Pra mim, eu ganhando um salário pra conseguir dar o melhor pra minha família, pro meu filho, tá tudo certo. Eu não preciso me destacar, eu não quero ser famoso, eu não quero ganhar 100 mil. A pessoa já pensa assim. Seria o sucesso, né? Acredito que Porque sim. o sucesso ele é relativo, né? É. O sucesso você tem, por exemplo, para muita gente o sucesso É não É ter- trabalhar, ficar em casa. é ter conseguido criar os filhos longe da criminalidade, por exemplo, Sim. né? Apesar de ter uma vida humilde. Sacou? E para outras pessoas o sucesso, o sucesso é andar com aquela Ferrari nova, é sangue puro, né? Algo assim, descer para BC, essas coisas, essas coisas, né? Então a gente não tá falando disso, a gente tá falando de alguém que consegue cumprir um proeminente. papel
com excelência, Eu seria acho- isso. Eu acredito muito que temos que ir na descrição do destacar, né? O que é destacar? Destacar é ter proeminência, certo? É você ter ali uma cor branca, branca, vermelha, branca, branca. O vermelho se destaca entre os brancos, correto? Então Concordo. tem uma proeminência naquela cor. Eu trato o destaque, nesse caso, como essa proeminência. Alguém que tem um quê a mais ali, que no meio de um monte de pessoas, ele é destacado por aquilo, né? Então, Saquei. nesse sentido, assim. Por E- isso que eu acredito que ele é antes Legal. do sucesso, entendeu? E tu sabe que uma coisa que eu tava pensando? Que dependendo do ambiente, né? Tava pensando, tu tava falando, eu tava pensando agora. Dependendo do ambiente, esse destaque ele nem é tão grande, eu né? ia falar Porque isso se tu agora. tá no meio de pessoas que o padrão é muito baixo, por exemplo, uma empresa, vamos falar profissionalmente, uma empresa que ninguém é produtivo. Todo mundo procrastina, todo mundo é Se eu negligente, produzo um não sei o quê. pouco- Se tu produz um pouquinho, Se tu faz o básico, É isso aí, é isso aí. Tu já se profissionais destacou. que fazem o básico bem feito são hoje promovidos. É, Isso é fato, É, entendeu? então a gente tem que tomar cuidado pra não falar assim, pra você se destacar, ande no meio de pessoas que não se destacam. Não é isso. Ande com alguém abaixo de você. pô, é uma estratégia, Cuidado pra não pegar só esse trecho pro corte, É. né? É aquele cara que joga bola só com os ruins, né? É. E ele é um pouquinho bom, ele nem é tão bom. É o adulto ruim que joga com as crianças. É, pode crer. Não, mas aqui, ó, eu acredito muito que é a questão mesmo da proeminência. Eu trago o destaque como essa proeminência das pessoas, e aí é muito abrangente isso. A gente começar a falar sobre destaque, e eu acredito que esse é o detalhe, é como que eu consigo me destacar preservando os meus princípios e os meus valores, no caso nós como cristãos, né, princípios e valores de Deus ali, agradando a Deus com esse destaque. Como é que eu consigo me destacar preservando isso? Eu acredito muito que existe uma linha, a minha esposa vai dar risada, a Marjorie, uma linha tênue. Porque tu fala bastante essa Que frase. eu falo bastante essa palavra. É uma linha que divide, é muito curta entre você ter um objetivo alcançado preservando valores e você só ter o objetivo alcançado. Então, você pode ter um destaque sem preservar valores? Pode. Pode. É lógico. A gente conhece Sim. pessoas que se destacaram, sei lá, enganando, sonegando, mentindo. Então, a Exatamente. pergunta é, dá para se destacar seguindo valores? Exatamente, preservando os seus princípios, os seus valores, preservando aquilo que você tem dentro de você na sua educação, com seus pais. E aí a gente pode trazer a palavra, Tiago fala que não é possível jorrar, né, de uma fonte 2 tipos de água, nem uma planta dá 2 tipos de fruto. Então, dá para você ficar no meio do muro? Não. Ou você se destaca preservando ou não preservando, né? É possível. Como que a gente consegue se destacar preservando? A gente tá falando, tem que uma questão que eu penso, né? Ou a gente tá falando de atingir o objetivo, olhando pelo que o pastor falou. Porque eu posso atingir meu objetivo sem me destacar. Sim. Pode. E eu posso me destacar e também não atingir meu objetivo. Sim. Aí uma pergunta que eu queria, por que eu preciso e por que eu quero me destacar? Porque o tema é se destacar sem ferir ali, preservando valores e princípios. Aí vem a primeira pergunta. Por que eu preciso me destacar? Por que eu quero? O quão benéfico pra mim é me destacar? E aí, tendo em vista aquilo que a gente conversou no começo, tem pessoas que não querem se destacar. Por que eu preciso disso? E depois a gente entrar na questão de princípios e valores. Eu acho que todo mundo quer se destacar. Eu acho que as pessoas elas podem não ter um convívio num ambiente que estimule isso nelas. Boa. Então a pessoa ela permanece na escuridão sem saber que está na escuridão. Ela permanece improdutiva sem saber que ela é improdutiva. Quando tu pega essa pessoa, e é aquele negócio, né? Eu já dei esse testemunho, inclusive, que eu achei uma vez que eu era muito bom numa parada. Eu achava que eu era o cara naquilo, entendeu? Que a maneira que eu fazia era brilhante e era o suficiente. Até o dia que eu fui convidado para ir num lugar que tinha outras 30 pessoas que faziam o que eu fazia.
E a hora que eu vi aquelas pessoas fazendo, eu falei, mano, eu sou muito ruim naquilo que eu faço. Entendeu? Eu acho que não tem ninguém que queira falar assim, não, eu não vou me destacar. Eu acho que todo mundo busca isso na vida, todo mundo busca crescer, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer viver um bem-estar. O que pode acontecer é a pessoa não saber que ela tá vivendo naquele ambiente. Aí tem um texto da palavra para isso, né? Que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem um encontro com a verdade, aí claro, a verdade em duas faces, Cristo e a verdade, né? A verdade substantivo, creio que sim, enfim, os teus olhos abrem, né? As camas dos olhos abrem e a pessoa passa a querer desejar coisa. Eu acredito que é isso. Eu trago também um ponto que é, muitas vezes as pessoas que acham, não, eu não quero e tal, não sei o quê. Ela começa a perceber os seus pares deixando-a para trás, então aquelas pessoas que estavam niveladas com ela. Verdade. Não, eu vou ficar aqui no meu canto. E a hora que ela começa a perceber que ela está sendo deixada para trás, aquilo vem aquele sentimento de improdutividade, aquele sentimento ruim de eu não sou merecedor, enfim. E aí, inclusive, entra as questões psicológicas, né? Com depressão, outras situações ali que a pessoa pode ser acometida por não conseguir se enxergar como alguém que produz aquilo que ela imaginava que produzia. E aí, ela se destaca de um jeito negativo. A pessoa que não produz, né? Quem aqui já não conheceu um colega de escola, por exemplo, né? Levando por um exemplo prático, que era, eu infelizmente já fui esse tipo de aluno, que se destacava em alguns momentos como um mau aluno, porque faltava, porque gazeava muita aula. Então, o destaque por si só não quer dizer que é algo bom. Ele é um destaque, né? Ele é alguém que é pincelado e está em proeminência naquele sentido. E na questão do comodismo também, né? Sim. Não me destaco. Na verdade é que eu nem quero me destacar mesmo. Aí tu se acomoda. E aí se acomoda. Mas tem uma questão aí interessante dessa parte que tu falou Dos pares. dos pares, que é o inverso, né? Que às vezes a pessoa também... a gente acabou voltando pro ambiente. Sim. Acabamos voltando para essa conversa pro ambiente, porque... às vezes a pessoa ela começa a se destacar e dependendo do grupo de pessoas que ela anda, esse grupo começa a pressionar ela puxando para baixo. Exato. Por exemplo, assim, agora tá se achando. Não, o primeiro é namorar do grupo. Namorar grupo exatamente. É assim. E aí tem uma outra coisa também, que é quando tu falou aí do... Ai, tu falou uma parada agora no final... do destaque ruim. Sim. Né? Cara, tem um pesquisador americano que ele pegou os gênios do país, tá ligado? Os gênios. E ele acreditava que as pessoas, se ele conseguisse mapear quem eram as pessoas do mais alto QI dos Estados Unidos, das escolas desde criança, né? Que essas pessoas que tinham esse conhecimento, em 20 anos, 30 anos, elas seriam, cara, presidentes da república, pessoas de alta relevância no mundo corporativo e tudo mais, né? E aí ele fez isso. Ele cadastrou essas crianças e ele foi trabalhando, foi dando um tratamento especial. Cara, e pasmem, ninguém se tornou isso, cara. Aonde que tava as pessoas que se destacaram? Aquelas que não tinham mais alto QI e que possivelmente se destacaram por maus indicadores, tá ligado? Sim. Que era aquele cara... Era o meu caso. Que era aquele cara da sala que era um pouco mais assanhado, sim, que era um pouco mais assim... Você vê que curioso isso aí, né? Sim, porque eu acredito que até a questão de confiança, né? Eu acredito muito que o destaque ali, nesse momento, no futuro, né? De uma pessoa... ela vai também na questão da autoconfiança dela. Para esse nível, né, de assumir posições, é autoconfiança. Quanto mais tu trabalhou a tua autoconfiança, isso não é nem conhecimento. A gente conhece um monte de gente boca aberta que está em um lugar alto só porque o cara tem uma boa oratória, o cara fala bem, o cara vai lá, sabe usar bons argumentos e às vezes consegue se destacar numa discussão que o cara nem sabe do que está falando. E aí ele vai lá e ganha um destaque. Às vezes
é promovido no trabalho, às vezes ganha lá uma nota 10 por... Quantas nota 10 em trabalho que eu ganhei por apresentação de um trabalho que eu nem tinha feito. Ah, muito Entendeu? bem, pastor. Testemunho para os nossos jovens que estão assistindo. Não, mas é um exemplo. Eu tô dando um exemplo. Um exemplo de daquilo. destaque negativo. Eu não sei se negativo porque eu ganhei 10. Mas assim, são destaques que a gente vai tendo, sabe? Na Nossa verdade, autoconfiança. hoje em dia tu se destacaria por isso. Porque tu otimizou o teu tempo, Lógico. entendeu? E pelo amor de Deus, eu já utilizava a Hoje em dia, inteligência artificial há muito tempo. Ai, muito bom. Bom, então nesse caso a gente tem aí o destaque que acredito que chega a ser um consenso entre nós aqui que todo mundo acaba procurando isso, né? E acabamos, Mesmo que inconscientemente, acabamos também caindo em dois momentos nessa conversa de que o ambiente ele também favorece a pessoa, né? Sim. E aí eu queria aqui colocar a questão da igreja, né? O quanto a igreja ela é importante nesse momento na vida da pessoa, né? Justamente porque na igreja tem todo tipo de pessoa. Sim. Ele tem tanto a pessoa, eu estava até falando para uma pessoa que estava conversando esses dias, aconselhando e tal, estava conversando. Porque a pessoa estava falando assim, pô, eu ainda não vivi algumas coisas que eu queria viver na minha vida. Pô, fazer uma viagem internacional e tal, não sei do que. E aí, às vezes quando a gente coloca a vida assim, a sensação de fracasso é muito grande. Ela é muito grande. Porque você fala, pô, eu nunca fiz uma viagem internacional, mas fulano já fez. Então você se sente assim. Tu se sente muito pior. mal. E aí eu tava falando pra essa pessoa, cara, eu acho que você precisa fazer parte de um grupo, né? Até mesmo dentro da igreja. E aí eu indiquei o grupo pra pessoa. Você entra nesse grupo. Porque nesse grupo você vai encontrar 3 realidades. Você vai encontrar a realidade das pessoas que já viveram aquilo que tu quer viver. E aí essas pessoas vão te puxar pra cima. Tu vai encontrar as pessoas que, com a tua idade, não viveram uma vírgula do que tu viveu. Porque apesar de tu não ter vivido aquilo que tu queria, cara, tu já viveu muito mais experiências do que outras pessoas. E aí você vai servir... E o terceiro tipo, né? O tipo dele. Você vai servir de espelho pra puxar aquelas pessoas. Sacou? Então tem gente lá na frente que vai me puxar pra cima. Tem eu e as pessoas... E que vou puxar alguém que ainda não viveu as experiências, né? Então você vê que até isso é meio relativo dependendo do grupo que eu ando, certo? Tem grupo que eu ando que eu não vou me destacar, né? Sim. Mas dependendo do grupo, eu acredito que a igreja ela é importante para isso, porque ela te dá referências, né? Ela te dá essas referências que vão acabar te puxando para cima, que é aquele assunto que tu abriu, né? Falando assim, pô, por que eu deveria... Cara, se eu ando contigo, eu tô vendo que tu tá realizando, que as coisas estão acontecendo, eu vou calcular a minha idade, pô, eu tenho 38 anos, o João ele tem 27. Pô, 27, o cara já é pai, eu não sou pai ainda. Sacou? Então, tipo, pô, Pesou o clima. isso puxa, entendeu? Isso puxa pra cima, me motiva a querer me destacar, sacou? Tem um exemplo que ele... Papai Gabi 2025. Tem um exemplo da... Não lembro agora quem é o cara que tinha lá 200, 300 de QI. E... Pastor Jackson. Um pouco menos. Mas ele, tipo, não conseguia conversar com ninguém assim, porque todo mundo era burro pra ele, né? Tipo, ele não conseguia se relacionar, ter uma conversa aqui, ele falava um pouquinho... não é muito... Eu acho que tá falando do Sheldon Cooper do The Big Bang Theory. E o cara, no final, se matou. Bazinga. Porque não tinha as pessoas que estavam no mesmo nível, digamos assim, ou no mesmo grupo dele. Ou seja, ele não conseguiu achar um grupo. Ele se destacava num quesito, chegou num nível de destaque que a mente dele, digamos assim, o emocional dele não conseguiu aguentar, porque ele não estava inserido também dentro de um grupo que tivesse no mesmo ideal dele ali. Tem até um ditado, né, que a galera fala, né, não é um ditado, é uma brincadeira, né? Você prefere ser o mais inteligente de uma sala ou o mais burro, né? Sim. É uma perguntinha que o pessoal faz, porque se tu for o mais inteligente... Cara, já não era nem pra estar ali. E se tu for mais burro, tu ainda tem tem muito pra aprender. Tem muito pra aprender, né?
Não, e eu acredito ali, trazendo isso que o senhor falou, e essa questão que o Joália comentou também, a igreja, no caso ali, ela faz esse papel da construção dos valores, né? Esse cara, por exemplo, que ele cometeu ali o ato, né? A gente não pode falar a palavra por causa do YouTube, mas a infelicidade ali, muito provavelmente ele deixou com que o ambiente moldasse o querer dele, né? E aí é onde vem a questão dos valores, a importância de você ter princípios e valores que te norteiem para uma tomada de decisão, aí no nosso primeiro tema, né? De uma boa tomada de decisão, algo que vai te nortear nesse momento para que você se destaque preservando esses bons valores. Então, por exemplo, esse rapaz ali, esse exemplo que você deu desse 300 de QI, se ele tivesse bons valores e entendesse essa lógica que o bispo orientou ali, a moça, ele seria a pessoa que faria com que os de baixo se nivelassem a ele, entendeu? E não a pessoa que ficaria frustrada por não ter ninguém à altura dele. Então, eu estou num nível tão alto, eu sou quase um deus, e aí por isso ninguém pode chegar aos meus pés. E não, ao contrário, se ele tivesse bons valores, o ensinamento de Cristo, o destaque para ser um mestre, por exemplo, como um chamado na vida dele, ele poderia ensinar essas pessoas a atingir o mesmo patamar. Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? O pastor falou um negócio, eu acho interessante, sobre bons valores, né? Eu acredito, e eu queria ouvir de vocês, né, que valores e princípios são coisas diferentes. Uhum. O que seriam bons valores? Ou melhor, vamos começar. O que seriam valores? O que seriam valores e o que seriam princípios? Bom, valores são as características mais proeminentes, né? mais fortes de uma pessoa, né? Então, quando a gente fala de valores cristãos, nós estamos falando aí de características nas nossas vidas desenvolvidas pela palavra de Deus, né? Como nós vivemos uma sociedade que é basicamente cristã, judaico-cristã, né? Isso ficou muito famoso nos últimos tempos. Sim. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a pessoa é cristã e tampouco que ela é religiosa, mas quer dizer que ela foi criada numa sociedade com fundamentos. Um exemplo prático, mentir é errado? Mentir é errado. Ponto. Matar é errado? Sim. Ponto. São princípios, são valores da sociedade judaico-cristã, né? Isso. Então a gente está falando de uma sociedade construída em cima aí dos princípios, né? Que são características de uma pessoa, Sim. valores, características de uma pessoa que estão fundamentadas aí em princípios. E princípios são o quê? São pressupostos, são verdades, são normas, são regras, são leis, né? Que no nosso caso são bíblicas, Sim. são espirituais, né? Então a grande questão aqui é a seguinte: valor. Então, sabendo que a sociedade ela é rica em valores cristãos, é possível que pessoas que não são cristãs se destaquem, certo? Por cultivar. Por cultivar os seus próprios valores, apesar Sim. dele não ser genuinamente O que cristão. seria um valor que não é um valor cristão, bíblico? Bom, vamos falar de alguns valores. Por exemplo, verdade. Verdade é um valor. A pessoa que tem um valor de verdade, essa característica na sua vida, ela não mente e não compactua com nenhum tipo de mentira. E aquilo faz ela, inclusive, sair de rodas, desistir de pessoas por causa da mentira. É muito engraçado. A gente já conheceu pessoas assim. Você conhece certamente pessoas que falam assim, eu sou muito... A pessoa não consegue segurar. Ela fala a verdade doa quem doer. Ela, às vezes, ela é até inconveniente por Sim. conta da verdade dela. Entendeu? Então, o que seria um valor que não... A mentira. Se existe o valor da verdade, existe o valor da mentira. E a gente Sim. conhece pessoas que Que mentem descaradamente. descaradamente. Tem a mentira como entendeu? Ele até falou do exemplo que você deu. Por exemplo, se o cara tivesse um valor de contribuição social, isso é um valor. Né? É aquela pessoa que às vezes ela se coloca em segundo lugar, tá ligado? Sim. O objetivo dela é sempre contribuir com alguém. Então, no caso desse cara, ele já tá num nível avançadíssimo, é um cara super inteligente, um QI monstro, esse valor de contribuição social. Não, legal isso. Então, pelo o que eu entendo aqui,
que dependendo de onde eu estou, em qual condição e A sociedade situação molda. que eu estou, eu preciso ter alguns valores específicos. Porque, por exemplo, beleza, muitos valores aqui nós temos em comum, porque nós temos a Bíblia e o cristianismo em comum. Um padrão. Porém, eu tenho valores que talvez sejam diferentes dos seus, Exato. alguns outros, mas dependendo, pelo que eu entendi do que o Bispo falou agora, dependendo da situação que eu estou, como foi desse exemplo desse cara, eu preciso muito de alguns valores para que eu possa me destacar. E aí é onde entram os princípios. Porque os princípios, eles são uma base fundamental. Entendeu? Cristo, por exemplo. Cristo, ele vem e ensina a gente que melhor é dar do que receber. Certo? Então, o valor dessa frase, melhor dar do que receber, é que nós precisamos ser pessoas que contribuem. Pessoas que dão Sim. e não esperam algo em troca. É o amor ágape ali, né? O amor de Deus para conosco. Sem esperar nada em troca, eu te dou algo. Isso é um valor. Baseado em que princípio? O amor de Deus. Entendeu? Então, existem os princípios ali que vão nos nortear e os valores que vão te destacar. Por exemplo, numa situação onde você está, naquele caso ali daquele rapaz que você deu exemplo, ele precisaria trabalhar dentro dele, aí eu acho que esse é o segredo, é tu aprender a trabalhar valores na tua vida. Tu não nasce com os valores, tu aprende valores. Então, se tu tá numa sociedade onde todo mundo trai e tu aprende que trair é o correto, o teu valor vai ser a traição. Vai ser a traição. Agora, se uma pessoa no meio dessa sociedade não trair, ela vai se destacar por um valor de fidelidade, que é um princípio cristão. Que é um valor também. Que é um valor. Então, a gente precisa trabalhar esse valor e entender o momento que a gente está vivendo. Cara, nesse momento eu preciso exercitar em mim algo que é de Cristo. E aí você vai lá em Cristo e traz isso para a tua vida e começa a exercitar isso. É mais ou menos isso que eu entendo. E aí dentro do tema, né? Agora puxando exatamente para a frase do Sim. tema, né? É possível um cristão se destacar preservando valores? O que a gente está falando? Que esse cara, ele está numa sociedade competindo, inclusive, em alguns casos, com Sim. pessoas que não têm esses valores. Então, teoricamente, esse cara ele está em desvantagem. Desvantagem. Né? Porque na hora de vender um produto, ele Não está vai lidando mentir. com alguém que não tem um apego a... Não vou nem dizer que a pessoa não tem valor. Ela tem um valor. Eu acho que todo mundo acha que mentir é errado, mas tem pessoas que não têm esse apego ao valor ao ponto de relativizar. Talvez esconder um fato não seja uma mentira. Em alguns momentos ele vai mentir, né? Mentir. Já assistiram aquele filme O A Mentiroso omissão. com Jim Sim, Carrey? meu Deus, É muito Sim, bom, né? muito bom. E ele fala assim pro filhinho, em alguns momentos a gente tem que mentir. Por exemplo, quando a sua mãe estava grávida, ela perguntou se estava... Aí eu falei que ela estava, mas ela não estava. Ela estava muito grande. Mas eu não podia falar porque isso ia entristecer, né? E aí o cristão, a pessoa que tem valores, ela tá numa sociedade, às vezes, competindo em algumas coisas, tendo que se destacar em algumas coisas, e ela precisa se destacar praticando valores, coisas que outras pessoas... Talvez abram mão. Né? E por quê? Né? Por que ela não pode ser igual a outra? Né? E aí a minha primeira resposta é porque é pecado. Sim. Certo? E uma das maiores características de um cristão, né, é o não pecar. Por quê? Porque o pecado ele entristece a Deus. É Efésios 2, né? Não entristeçais, Efésios 4, não entristeçais o Espírito, quando ele fala exatamente das más práticas, que a gente leu semana passada esse Sim. texto aqui, né? A gente fala, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, e ele termina com essa frase, não entristeçais o Espírito Santo. Ok, então ele não vai fazer porque ele não quer pecar. E aí agora devolvendo com uma pergunta para vocês, né? Ok, não vou fazer porque eu não vou pecar. Como que eu vou obter o destaque? Eu penso de uma maneira que nós precisamos fazer sacrifícios.
Isso não tem jeito. Quando Fato. as pessoas quebram, digamos assim, corrompem valores porque elas estão pensando no individual. Por exemplo, eu já tive diversos momentos no meu trabalho que eu poderia fazer algo, adulterar um relatório, mentir, fazer alguma coisa Perfeito. que eu ia ganhar uma bonificação que eu acabei não ganhando porque eu não fiz. Se eu tivesse pensado só no trabalho, só naquele momento, só na bonificação individualmente, eu iria adulterar, ia desonrar aquele valor que eu tinha. E talvez ninguém descobriria. Porém, no meu trabalho, pode ser que eu não ia ter nenhuma consequência negativa. Só que na minha vida como um todo, como foi o exemplo desse cara que a gente deu, se eu abro mão de um valor, isso pode não impactar naquele momento no meu trabalho, mas vai impactar no meu sentimento, pode impactar no meu casamento, porque se eu quebro um valor no meu trabalho, eu quebro no casamento, eu vou Perfeito. sofrer consequências. É Ou uma seja, brecha. às vezes as pessoas fazem porque elas estão pensando só no individual e não pensam no impacto em toda a vida dela, Sim. igreja, ministério, família, amizade, social, tudo, que a quebra daquele valor vai impactar. Então, uma única decisão de quebrar um valor impacta em toda a tua vida. Então, eu acho que a decisão de não quebrar um valor, esse sacrifício, é tu preservar toda a tua vida. É sempre pensar no futuro. Eu acredito muito que a vida de um cristão é pensar no futuro. A gente vive essa vida pensando na salvação eterna. Uma vez que tu fere esse princípio cristão, que a vida que tu vive hoje é a vida que você sempre quis viver, mas não porque talvez você ainda não alcançou o patamar financeiro, o patamar de educação que você almejava, mas você pensando no futuro, você entende, cara, eu tenho um galardão que eu preciso ter no céu. Então você vai sempre pensar nos valores, no que você vai deixar para os seus filhos. Eu aprendi muito isso, assim, por exemplo, valores que quebram maldições hereditárias. Quantas famílias que a gente conhece que são destruídas porque o pai perdeu o valor do amor pela casa, e aí aquilo gerou uma consequência no futuro, um divórcio. Talvez depois, passou mais uma geração, o filho foi lá e teve um problema alcoólico, começou a ter problemas psicológicos, problemas Tudo que tu pessoais. planta, tu vai colher. Talvez tu não colha, talvez você não colha. Entendeu? Talvez os teus filhos venham a colher. É esse o detalhe. Vai ser colhido. Talvez não seja você. Talvez você alcance os teus objetivos pelas tuas práticas, pelas tuas obras. E é fácil eu desonrar, digamos assim, eu corromper um valor, que na verdade não é um valor, que eu não... Sim. Tipo, mentira. A verdade, no caso, né? Tipo, eu acho que eu mentir não tem problema. Ou seja, aquilo pra mim realmente não tem problema. E por eu não tratar com o peso que aquilo realmente tem, eu acabo desonrando e não penso na consequência que aquilo vai gerar lá na frente. Sim. E eu vou deixar uma parada meio escatológica, meio bíblica, nisso aí que tu tá falando. No céu, nós vamos ter que prestar contas disso. 1 Coríntios 3 diz aquele texto: da obra de cada um dia será provada. Lembra? Sim. Boa. Que a gente precisa, que o fundamento ele já está posto. Só fundamento, princípio. Fundamento é Cristo. Agora, o que nós vamos edificar em cima disso, ele precisa ser algo que, ao ser provado pelo fogo, não seja consumido. E esse texto ele tem uma frase que é muito boa. Eu não sei se eu de cabeça eu vou conseguir falar assim, mas ele diz o seguinte, que a obra de cada um será provada pelo fogo. Sim. Certo? Se ela pode ser queimada ou ela pode permanecer. A obra daquele que for queimada, ele será salvo. Porém, ele não vai receber galardão. Sim. Entendeu? Então, o que a gente pode dizer? Que talvez existem algumas quebras de princípios. A gente não pode entrar na esfera da salvação porque nós não temos... Nós não temos como dizer se a pessoa é salva ou não. A gente nem vai falar sobre Mas isso. o juízo, Sim. né? O tribunal de Cristo, não o juízo final. O tribunal de Cristo é o quê? É julgar as nossas obras. Exato. Ok? As nossas obras serão julgadas. Então isso tem uma relevância na vida do cristão muito louca, que é algo que a gente aprendeu quando era criança. Sim.
Cara, a gente vai ter que prestar contas disso de Deus. Romanos 14 fala sobre Nós isso. temos que prestar contas. É muito louco isso. Mas é tipo assim, claro, acaba fugindo um pouco do tema entrar nessa dúvida. Sim. Mas Desculpa. estamos Desculpa, aqui. Jô. Mas estamos aqui. Tipo assim, na Bíblia, na Bíblia a gente fala sobre quem crê e for batizado será salvo. Uhum. E a gente acaba crescendo com essa salvação. Eu preciso crer, acreditar em Jesus, eu vou ser salvo. E aí quando vem algo de repente falando das minhas obras, opa, não era só crer. Então, mas agora de repente fala de obras. Mas Paulo fala sobre isso. Paulo fala que as obras elas não te salvam. Aí vem aquela pergunta que eu faço recorrentemente para as pessoas. Eu faço porque eu sou ou eu sou porque eu faço? Entendeu? Cuidado. Essa é a pergunta. Paulo, ele determina que na questão da salvação ali, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que eu entendo a salvação de Cristo, tema da nosso último podcast, a gente é transformado. Ao ser transformado, eu nasci de novo. Se eu nasço de novo, eu mudo as minhas práticas, as minhas obras. Logo, os meus frutos são diferentes. Tolo é o homem que continua praticando velhas obras e querendo resultados diferentes. Então... Aliás, quando Gálatas 6 fala lá de Deus não se zomba, tudo que o homem semear ele vai colher, eu tenho sempre essa leitura, tá? Sim. Dessa maneira. Por que de Deus não se zomba? Eu sempre achei muito agressiva essa frase. De Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear... É porque é exatamente isso que nós fazemos. Nós muitas vezes nos apresentamos diante de Deus como se nós não tivéssemos semeado aquilo que nós estamos vivendo. Entende? Então, por isso que ele fala de Deus não se zomba. Aí, entrando no que você estava falando mesmo, né? Cara, eu não praticar algo, eu preciso olhar lá na frente que isso vai trazer consequência. Entendeu? Talvez não hoje, mas na vida dos meus filhos. E há um exemplo bíblico disso. Ezequias. Quando Deus falou para Ezequias, arruma a tua casa porque você vai morrer, né? E aí ele clama diante de Deus e o Senhor fala para ele, não, volta lá que ele não vai mais morrer. E o Senhor fala que ele não vai mais morrer, mas o Senhor não retira a frase de que ele deveria colocar a casa em ordem. Sim. E a grande verdade é que nesse período de 15 anos ele tem um filho, que é Manassés. E Manassés faz tudo o que era errado diante de Deus. Ou seja, ele se aproveitou dos benefícios de Deus, mas não praticou o que Deus havia pedido para ele. E aí, só terminando, o que desencadeia isso? O povo sendo escravo na Babilônia. Meu Deus. Não, eu ia falar sobre Davi nesse mesmo exemplo. E o filho dele, quando o profeta fala, ó, os teus filhos vão servir na Babilônia. Olha que loucura. E aí ele... Como esse cara que, no teu exemplo aí, né? Que não olha pro amanhã e ele fala, ufa, ainda bem que é os meus filhos e não sou eu. Oh, que pai é esse? Que olha para algo que sabe que vai acontecer com seu filho, né? E isso não lhe dói no coração de se arrepender, de tentar corrigir o caminho. Então, cara, tem resultado. Lá na frente tem fruto, tem consequência. Davi é um exemplo claro de um homem servo de Deus, com princípios, com valores, que foi guiado por isso a vida inteira, mas teve um momento da vida dele que ele resolveu negligenciar os seus valores. Aquilo gerou uma condenação para a vida dele, que o filho dele morre, e pelo fato de, nesse meio tempo, ele ainda ter matado um homem, que é o segundo valor que ele quebra, ele ainda condena a família dele a ser dividida. Olha como é sério isso, porque Deus fala isso para Davi, né? A espada não sairá mais da tua casa. É forte isso. Isso é muito forte. E aí a gente precisa entender, até ali o texto de Isaías 3:10 diz assim, diga ao justo que tudo lhe irá bem. Quando você preserva os teus valores, você tem essa convicção. Cara, eu vou preservar, eu vou diga falar ao justo. Isso, ao justo. Não é diga qualquer um. Justo, ó, preserva. Preserva, Joelho, você é justo, cara, continua firme nos teus valores porque vai dar boa pra ti, você não vai se perder. Mesmo que tudo diga não, continua firme nos teus valores. E tu sabe que esse texto aí, de Isaías 3:10, né? Ele é uma citação. Ele é uma citação do Salmo 128, que pra mim resolveria a nossa conversa aqui.
certo? Resolveria. Se alguém fosse perguntar, pô, eu preciso praticar valores, Lógico. né? Por quê? Porque esse é o... a gente já tá indo aí pros 10 minutinhos finais. A gente precisa de um desfecho aqui, né? Por que eu preciso praticar... Ah, não, por que a pessoa tem que praticar valores? Né? Porque essa é a diferença e a preservação do servo de Deus. Sim. Assim como o ímpio, ele tem a vantagem, entre aspas, de poder não praticar valores e ganhar benefícios em cima disso, qual é o benefício do crente quando ele pratica valores? É a bênção. Sim. A palavra fala ali em Hebreus, né, em Hebreus 10, que aqueles que fazem e obedecem à vontade de Deus alcançam a promessa, ou seja, o contrário é verdadeiro. Fazer, mas não agradar à vontade de Deus, você não alcança a promessa. Verdade. Você pode alcançar um objetivo. Quem preservou valores, por exemplo, nesse exemplo que o senhor deu, bispo, preservou valores no meio do deserto. Jesus, cara. O diabo foi na cara dele, ofereceu para ele pão, ofereceu para ele o mundo, ofereceu para ele tudo. E, cara, ele falou, não, os meus valores estão aqui na palavra, os meus princípios, eu não vou abandonar os meus valores, os meus princípios. Então, é sim possível você ter destaque nesse mundo com valores, e não só é possível, como é necessário. Porque lá na frente, o que vai ser julgado, né, é o como você alcançou aquilo. É o como que você atingiu aquele objetivo, como que você chegou naquele lugar. É isso que vai ser determinante na tua vida, sabe? Pelo que... foi bastante coisa aí, né? Que eu vejo disso tudo? Primeiramente, eu acho que ficou indiscutível aqui que a gente tem que preservar valores. Sim. Só com um ponto que eu destaco. Primeiro, saber quais são meus valores. Senão eu não sei o que preservar. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Quais são os meus valores? Ponto 2. Baseado no que o bispo tinha falado ali no começo. Saber quais outros valores eu preciso desenvolver na minha vida. Sim. Para que eu não sofra consequências no futuro porque eu não tinha aquele valor, como foi o exemplo que a gente deu no começo. Se eu tivesse alguns valores, eu ia me privar de algumas consequências, de alguns problemas. Então, saber quais valores eu preciso de acordo com o que eu estou vivendo na minha vida. Em terceiro ponto, que eu acho que é a pergunta ali que não foi respondida, que a gente foi para a linha de como preservar. E como que eu me destaco? Eu entendi que eu tenho que preservar meus valores, saber quais são eles, mas e a parte de me destacar? Tá, fez 3 perguntas. Eu destaquei 2 pontos e fiz uma pergunta. Tá, beleza. Então não é para responder os 2 pontos. Fica à vontade. A parte dos valores, eu vou responder a parte dos valores. E vou deixar, já que o tema foi o pastor Jackson que deu, eu vou deixar o arremate com ele. Tá bom? Eu vou falar dos valores. Vai gerar o próximo tema. A lei, a Bíblia não diz que o Espírito Santo é a lei de Deus em nós? Sim. Certo? Baita. Então, primeira coisa, se o Espírito Santo é a lei de Deus escrita em nossos corações, o próprio Espírito nos guiará por esses valores. E isso é muito claro na nossa vida. Porque existem coisas que talvez sem a gente saber o nome daquele valor, a gente se recusa em praticar simplesmente por um desconforto interior. A gente fala, eu acho que isso não é de Deus. Apesar de haver coisas ocultas que você não sabe de todas as propriedades. Então a primeira coisa, como desenvolver esses valores? Mergulhando na palavra e no Espírito e no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Como saber os valores? Bom, autoconhecimento. Eu preciso mergulhar, entender e buscar saber quais são eles, né? Então, cara, um bom chat GPT nos responderia isso, certo? Põe lá no chat GPT quais são os valores. Me faz uma lista. Cara, são muitos valores, muitos. Né? Eu falei aqui da verdade, a gente falou de fidelidade, do comprometimento com o próximo, mas existem muitos outros. Servir é um valor também. Põe lá no chat GPT. Passo número 3, dá uma olhadinha em quais você já tem afinidade. Qual que tu já se destaca? Porque às vezes um valor pode entrar em choque com o outro, sabia?
Por exemplo, se eu tenho um valor de sucesso, mas o meu valor mais forte em mim é o contribuir com o próximo, eu posso entrar em atrito um com o outro. O meu valor de sucesso ele vai estar abafado porque eu gasto muito tempo ajudando os outros. Sim. E eu preciso, em algum momento, reorganizar isso. Ou encontrar o sucesso em Não, ajudar os outros. é como se fosse uma negociação. Sim. Porque isso, como é um valor, é uma característica da minha vida, eu vou lutar. A minha carne luta contra isso. Então, o que, que eu vou ter que entender? Eu vou ter que me convencer através, cara, do autoconhecimento, da oração, do estudo, de que se eu tiver mais sucesso, eu posso ajudar mais pessoas. Sim. Entendeu? É como se fosse uma negociação de valores. Boa. Sacou? Então, a resposta é, como desenvolver esses valores e ter uma afinidade com eles? Buscando a Deus. Buscando uma sintonia com o Espírito Santo, lendo a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos conduzir por esse caminho. Como saber quais são esses valores? Cara, pesquisa. Tem isso livremente na internet. Tem monte de livros livro que falam fala sobre isso. E fica a dica aí para os nossos irmãos. Cara, mergulha nisso, que isso é importante. Isso é importante. Eu adorei essa pergunta, essa pontuação que você fez, né? Não é possível a gente seguir valores se a gente não sabe quais são esses valores. Eu tenho valores. uma complementação técnica. Se estivermos aqui com alguém nos ouvindo que seja técnico, como todo bom produteiro, né? Pessoa que trabalha na área de produto e que vende produtos, valor é aquilo que você entrega. Entendeu? Valor é aquilo que você está entregando para algo ou alguma coisa. Então, você vai destacar isso em você. O que é um valor? É acordar cedo? Não, isso não é um valor. Entendeu? Agora, o valor é a responsabilidade. É o que você entrega. Você é uma pessoa responsável. Você é uma pessoa que assume desafios. Isso é um valor para você. É algo que você está disposto a se dedicar mais, a entregar mais, para se destacar com aquilo, entendeu? Então, o valor é isso. Na minha concepção, levando para a área de produto, a diferença entre características de um produto e os valores que ele tem é aquilo que de fato ele está resolvendo e ele está entregando na tua vida. Todos nós de TI aqui temos essa noção, né? Então, você tem lá um Instagram, por exemplo, o Instagram ele resolve soluções, ele te dá soluções. Esse é o valor dele para a sociedade. E aí, trazendo para esse final ali, a pergunta é como... Repete a última pergunta como só para a gente... destacar? Como que eu me destaco, Como que nós nos destacamos, né? Cara, na minha concepção de destaque, ele está muito na essência do que você tem. E aí você produz através daquilo, entendeu? Entrando na conversa, no nosso debate no WhatsApp. É o que você tem e daquilo que você produz através daquilo, entendeu? Porque, como eu falei, você pode se destacar de N formas. N formas. Um jogador ruim num time bom se destaca. A gente teve, eu sou corintiano, teve um grande jogador chamado Romarinho, que se destacou no time do Corinthians, fazendo gol, entrando em 2 minutos e fazendo gol para Libertadores, que levou o Corinthians para ganhar o Mundial. Ele era um jogador bom? Não, não era. Não é. A gente tem um Romero hoje. Ele é um jogador bom? Não é, mas ele é o maior artilheiro da arena. Ele se destaca. Então, existem várias formas de você se destacar. Contudo, todavia, a questão aqui desse tema de hoje é se destacar preservando os valores. Então, eu me destaco por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço, fato, isso é fato. As consequências dos meus atos me destacam, aquilo que eu sou me destaca. Então, aqui a gente ainda discursaria bastante coisa, né? Mas tem 2 momentos de destaque. Quem eu sou. Só por ser quem você é, você já se destaca, os teus valores te destacam. Então, se você é uma pessoa mais alta do que pessoas mais baixas, você já está em proeminência, você já está em destaque. Aí volto para a minha configuração de destaque. Proeminência, algo ou alguém que tem essa proeminência em algum sentido. E aí vem a questão das obras ali, né? Daquilo que você se destaca a partir do que você faz, entendeu? Então, existem as 2 formas de destaque. As 2 existem. A questão aqui é: preciso me destacar a qualquer custo? Indiferente do que eu tenho? Não.
Preciso me Eu destacar com tenho que me valores. destacar com valores. Eu preciso me destacar com camadas proeminentes. E aí, só encerrando aqui minha parte, Jesus ele dá um exemplo de Converso. destaque. Jesus ele dá um exemplo de destaque, que são as edificações, uma na areia e outra na pedra, né? Eu posso me destacar construindo uma bela casa na areia. Quando vier a tempestade, vai derrubar. Ou eu me destaco fortalecendo em cima de valores e princípios, estimada uma rocha. Quando vier a tempestade, não vai derrubar. Então, esse é meu conceito do destaque que eu gostaria de encerrar. Eu disse que ia deixar tu arrematar, mas eu vou dar uma pincelada aqui também. Como se destacar? Qual foi a pergunta? Como Como se destacar? Como se destacar? Uhum. Bom, primeiro, eu acho que a prática de valores já te destaca. Porque em um mundo decaído, Sim. quem pratica princípios e valores, ele já ganha, já recebe algum destaque. Segunda coisa, se você é um servo de Deus, eu vou responder lendo o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. E tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Se liga. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Então, como se destacar essa pessoa que ela é uma serva de Deus, ela faz isso por amor ao Senhor. A bênção do Senhor está sobre a vida dela. Sim. E em terceiro e último lugar, que não vou falar sobre só isso, eu concordo no debate do WhatsApp com o Joarley, que a competência e as atitudes, elas são fundamentais. Tem muita gente que ela se apega apenas por ser um crente. Concordo. E ser um crente, irmão, desculpa, só ser um crente não vai te levar a nada. Você precisa ser competente. Você precisa ter talento. Certo? Você precisa dar atenção. Um dia a gente vai falar aqui sobre talentos. Eu não quero falar sobre isso agora. Até gostaria, mas não vai dar tempo. A gente tem que prestar atenção nos nossos talentos, nas nossas competências. Desenvolver, procurar ser o melhor em tudo aquilo que nós fizermos. Nós temos ainda alguns minutos ali, Bispo? Temos 4 minutos. 4 minutos, né? 4. A gente tem bastante comentário hoje ali no... Eu não vi ainda. no nosso... Mas lê aí, vamos lá. Posso fazer Lógico. roleta russa? Pode. Sem passar pelo crivo. Não, sem passar pelo Não, crivo. vai. Tá. Eu vou deixar do Pedro por último, então. Quem é o Pedro? É o pai de Orle. Foi assim que ele se apresentou na última, pelo menos. Foi, ele disse que era pai de João. É meu sócio, Ó, meu sócio. Pastor Rodolfo aqui, Rodolfo Ramos. Já subimos o nível aqui, né? Na caramba. argumentação. Na minha opinião, se destaca quem faz o extraordinário. No mundo onde as pessoas se limitam ao ordinário, quem faz além se destaca. É isso aí, verdade. Ó, Valeu, Rodolfo. Valeu, Rodolfo. O Jonatas Nogueira, você deve se destacar porque só Eita, advogado. Você deve se destacar porque só buscando destaque você vive algo diferente. Então, respondendo a pergunta de Joalha, só buscando destaque você vive algo diferente. Eu não entendi nada que ele falou. Vai lá para a próxima. Faltou a vírgula. Markelly, olha... Caramba, a diretora! Meu Deus! A diretora! Não acredito. Ela botou um número aqui que eu nem conheço. Rapaz. Concordo 100.000%. Caramba! Não existe pecadinho ou pecadão. Meus pecados são maiores ou menores que os dos outros. Ou seja, não existe o meu pecado comparado ao teu. Pecado é pecado, cada um conviva, né? É verdade. Mas há controvérsias. Aí o Jonatas vem ali com uma... Mas é outro tema, né? Vamos guardar. Adoraria falar sobre isso. Eu também.
O Jonatas, ele vem dessa vez com vírgulas. Como ter fé, se essa fé não gerar novas e boas obras. É isso aí, Johnny. Salvos pela graça, Esse dessa é meu vez. líder. Jonatas de novo, dessa vez também com vírgula. Salvos pela graça, mediante Ele a quer fé. todos os comentários pra ele. É. A Maquele de novo. Parece a pastora Dulce na rádio, aquela vez, lembra? Ela 300 mandou comentários. Cada dela. frase que a gente falava vinha um comentário. Eu acho que... A Maquele de novo, ó. Eu acho que o benefício é poder descansar. Boa. Você descansar com os Boa, valores. diretora. Muito bom. Demais. Os valores em paz me deito, né? E aí o Pedro, ele faz uma pergunta, eu vou ler, tá? Tá bom. Pergunta pro Joarley, direcionada para ti. Chamar uma variável, não precisa explicar o que é variável. Chamar uma variável que não existe no front, ainda sem testar o código, que era só para abrir a página. É pecado? E aí? Foi na ignorância, né? Olha, se fosse... Ô Pedro, eu vou responder. Se fosse num produto que eu conduziria, com certeza é pecado. Não tem essa de ignorância. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao final do direct de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários e mande para a maior quantidade de pessoas que você puder aí, para os teus amigos. Compartilha. Valeu, Joe. Valeu demais. Saímos dessa aí com ambiente, conhecimento, autoconhecimento e preservar os nossos valores, né? Então, pra mim é isso. Eu até tinha esquecido que tinha a frase do Joe no final, né? Mas Eu ele não dado esqueceu. Ele brilha. Não, foi fenomenal hoje. Foi bom, hein? Hoje o tema foi fantástico, pelo amor de Deus. Eu não saí pra ir no banheiro. Tá contratado, tá contratado. Tá, sou um bom temático. Galera, olha, preserve seus valores, cara. Isso é o que você tem, é o que você é. E olha, não te esqueça que o Senhor está contigo todos os dias. Ele tá te vendo, hein? Não vem com essa de esconder um pouquinho. Deus tá te vendo. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Persevera aí. Peraí, estão me dando uma bronca aqui, bispo, mas isso é bom ler. O Rafa me deu uma bronca, disse que eu não li o do Caio. Mas o Caio escreveu, o Caio do Rafa e da o Bela, Caio, o grande Caio. escreveu aqui assim, ó. Caio DMR diz assim: amo vocês. Ah, lindão. Boa noite, galera. Nós também te amamos, Caio. O Caio e o Maninho agora, né? Pedro. O Pedro, é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Semana que vem nos encontramos aqui, nesse mesmo horário, às 19 horas, para poder falar um pouquinho mais direto ao ponto aí, direto ao assunto de temas do teu dia a dia, mas fundamentados na palavra de Deus, em nome de Jesus. Valeu!